Hora de fechar os livros e assistir somente o BBB. Brincadeira. Gente, eu leio, tá? Eu leio bastante, mas eu leio muito e, por exemplo, eu assisto o BBB. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dito isso, Ana Paula campeã moral. Brincadeira, gente, mas hoje o papo é sobre BBB. Esse programa que tá aí no ar há 26 anos e mesmo entre altos e baixos, segue sendo o reality mais visto do país. Se lá no BBB 1 até no 2, né, a coisa era quase documental, né? Parecia que você tava vendo um documentário sobre pessoas presas numa casa. Hoje o negócio é diferente. Hoje é basicamente uma extensão da novela que vem antes. Além disso, o Big Brother Brasil já faz muito tempo que deixou de ser apenas um programa de entretenimento. Ao longo desses anos, ele já se transformou aí em um dos experimentos sociais mais reveladores da cultura brasileira. E aí eu sei que é chato, tá? Ver gente analisando o BBB. Tem um monte de vídeo aí de vários sociólogos ou pessoas passando por sociólogos analisando alguma coisa muito específica, é realmente muito chato. Mas hoje eu queria falar de algo muito específico. A promessa original do programa, que é importada do formato holandês, né, sempre foi muito sedutora. Era mostrar a vida como ela é, né? Pessoas comuns sendo observadas 24 horas por dia, sem roteiro, sem máscaras, elas mesmas. Mas quando a gente olha com mais atenção, percebe que o BBB entrega hoje uma hiperrealidade, uma realidade muito bem fabricada. O programa não quer que você observe pessoas, mas quer que você observe personagens. E o que é que mais mexe com a gente do que manipular histórias de personagens? A casa funciona aí quase como uma casa de arquétipos, né? E aí a gente vai ter comportamentos banais que eles vão ser editados, vão ser ampliados, vão ser reorganizados. E tudo isso vai ser feito de acordo com a necessidade do público. Ou melhor, de acordo com as necessidades emocionais do público. Ou seja, aquelas pessoas, elas precisam de conflito, né? De punição, precisam de redenção, precisam de ódio. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ver por que nós amamos aí tanto esse programa e como ele constrói uma narrativa de tal forma que parece que a gente está vendo uma boa novela. Olá, meu nome é Rodrigo de Lorenzi. Se é a primeira vez que você está aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu falo de livros, séries e filmes desde 2018 e sempre tomando uma tacinha de vinho. Ó, tá aqui minha taça. Por isso eu sou chamado de um moço do vinho e esse é o canal do Moço do Vinho, porque eu gosto de falar de tudo isso acompanhado do meu vinho. Eu já vou pedindo para você se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. E pega a sua taça, pode ser de qualquer bebida, pode ser um copo, pode ser água com gás, pode ser qualquer coisa, um chazinho, um café, mas vem brindar aqui comigo. E também se você gostar desse vídeo, você pode dar o seu hype. O que é o hype? O hype é uma ferramenta nova do YouTube que ajuda pequenos canais a crescerem, né? Como o meu. Com o seu hype, o YouTube entrega esse vídeo a mais pessoas e a nossa comunidade aqui aumenta. Então já fica o meu agradecimento aí se você puder dar o seu hype e sem mais delongas, vamos fechar o nosso livro e vamos falar sobre BBB. Bom, para entender como o BBB fabrica esses arquétipos, a gente vai destrinchar como essa narrativa é contada. O Big Brother Brasil, como eu falei, ele não é um documentário, ele funciona mais como uma obra de ficção construída a partir de um material documental. A estrutura que organiza os episódios diários ali é a mesma da teledramaturgia clássica, né? Especialmente a da nossa telenovela, novela brasileira. O que muda é a matéria-prima, ou seja, ao invés de atores, a gente tem pessoas reais. Inclusive, o autor de novelas, o Lauro César Muniz, já disse uma vez, né? O sucesso duradouro do BBB tá na apropriação do ritmo de folhetim. Porque a vida real, ela é chata, né? Ela é repetitiva. Os dias são ali, em sua maioria, iguais, né? Não é todo dia que a gente tem conflito, que a gente tem clímax, que a gente tem resoluções, que a gente tem conversas difíceis. Já a ficção exige exatamente o contrário, né? Tem que ter conflito, tem que ter desenvolvimento, tensão, desfecho. Para transformar essa chatice do dia a dia em um produto lucrativo, tá? Para televisão, a edição do BBB precisa de um autor, precisa de roteiristas. São eles que escolhem ali fragmentos da realidade e reorganizam tudo, né? Eles que vão criar uma história e vão dar sentido para aquelas coisas. A mesma coisa são as provas, são as dinâmicas, são as coisas que acontecem ali que vão forçando aquela história a ser construída e ajudando aquela história a ser contada. Essa novela aí da vida real, ela precisa de ganchos, né? O tempo todo. Ela precisa manter o espectador preso de um bloco comercial para o outro.
roteiro, ela precisa voltar no dia seguinte, ou ela precisa, hoje em dia, ligar no streaming ali. Antes era o pay-per-view, agora você tem que assinar o Globoplay. Então como você vai fazer isso? Por isso, cada semana do BBB funciona com mini arcos narrativos ali, né? Que tem os pequenos arcos da semana, mas eles são conectados com a história da temporada inteira. Então vamos lá, né? Na quinta-feira tem a prova do líder, que é o pontapé ali pra história começar a andar, né? Pelo menos a história daquela semana. Essa prova do líder, ela quebra o equilíbrio da semana anterior. O poder vai mudar de mão ali, as alianças vão precisar ser revistas, enfim, um novo capítulo vai começar. Sexta e sábado é o desenvolvimento dessas tramas. Então a gente vai ter festa, a gente vai ter prova do anjo, a gente vai ter ferramentas da produção. Aí vão botar álcool, vão botar música, vão botar um monstro, vão botar ali um cansaço. Todas essas coisas vão deixar eles vulneráveis, né? E a vulnerabilidade vai acelerar conflitos, ou vai ter romance, né? Ou vão ter coisas que na vida real talvez levassem meses pra acontecer. Ali vai acontecer em poucos dias, e aí já no domingo a gente vai ter o clímax. Aí é a formação de paredão, é o pico da tensão ali. Vamos ver estratégias vindo à tona, tudo vai ser estruturado ali por meio do voto. Aí na segunda-feira a gente vai ter um confronto mais direto, né? A gente vai ter o sincerão, que é mais uma arma ali do roteiro. A produção vai forçar ali os participantes a verbalizarem conflitos, né? Vão criar embates que às vezes são até artificiais, né? Mas vai ser perfeito pra história. E aí na terça-feira a gente vai ter a resolução, né? A catarse de tudo isso. A gente vai ter a eliminação fechando o arco. O público vai entrar em cena aí e vai decidir, né, quem vai ser punido, quem vai ser salvo. Dentro dessa estrutura, os participantes eles vão deixando de ser pessoas ali com contradições, né? Eles vão passar a ser personagens com funções narrativas. Então eles vão precisar agir, né? Porque quem não gera conflito, né, não se apaixona, não conspira, não se posiciona, vai perder a utilidade dramática dentro desse programa. Só que a gente não é um personagem, tanto que você pode até entrar lá tentando, fingindo que é alguém, mas no decorrer dos dias esse negócio é desmontado. Quando você não é personagem, às vezes você não entra nesse jogo narrativo que o programa tá tentando fazer, aí você vai ser chamado o quê? De planta. E aí as plantas, às vezes não é por falta de caráter, né? Não é porque a planta é uma pessoa ruim que não faz nada, ela é planta porque ela não acrescenta em nada ali naquele roteiro que tá sendo construído diariamente. E quando a gente pensa numa novela, né? Personagem inútil vai fazer o quê? Vai sair de cena, vai morrer, vai ser eliminado pelo autor. E aí a ferramenta interessante disso tudo é a edição, tá? Especialmente o uso do efeito Kuleshov, criado pelo cineasta Lev Kuleshov nos anos 20. A ideia é simples aí, mas é bastante usada até hoje, né? O significado de uma imagem muda dependendo da imagem que vem antes ou depois dela. Ou seja, uma imagem, depois outra imagem, faz você sentir algo. Por exemplo, um prato de comida, depois o rosto de um homem, talvez indique que ele esteja com fome. Num reality show com um monte de horas ali gravadas, né, dezenas, centenas de câmeras, isso vai virar uma arma. Uma arma narrativa, porque um olhar vazio, né, vai ser colocado ali logo após a fala de um rival, pode ser um desprezo, né, vai gerar algum desprezo, algum outro sentimento. Um silêncio pode virar culpa, um sorriso fora do contexto ali pode virar cinismo. E aí não sejam bobos, a edição vai escolher o que mostrar e vai decidir o que aquilo significa pra você. E como o público em geral tá generalizando, vai consumir essas imagens de forma mais passiva, né, a montagem final vai ser aceita como a verdade daquele participante. A narrativa visual vai atestar tudo aquilo, quando na verdade é mais uma construção estética, né, uma construção da narrativa. E se a edição vai criar o sentido de toda essa narrativa, a trilha sonora vai botar um lacinho ali, ó, e vai arrematar. No BBB a música vai funcionar dessa mesma forma, né, você ouve a música e já sabe como deve se sentir. A sonoplastia vai organizar ali os participantes em categorias morais bem claras. A gente vai ter a trilha sonora da tensão, né, do suspense, que vai ser sempre quase associada ali ao vilão. Quer dizer, às vezes é uma simples conversa ali sobre voto, mas vai virar uma conspiração maquiavélica com aquela trilha sonora. A gente vai ter também a trilha de comédia, né, mais cômica, que vai servir para transformar ali conflitos em piadas, né, às vezes suavizar falas problemáticas, né, ou ridicularizar algumas plantas ali. E a gente vai ter
também a trilha é emotiva, né? Essa que vai ser mais reservada aí pra vítima, entre aspas, ou pro mártir da edição. Essa trilha aí vai entrar quando o favorito chora, né? Quando ele vai falar da família, lá no anjo, né? Uma coisa do anjo, ou quando ele sofre uma injustiça. O resultado disso tudo é para ser um atalho, né, pro espectador. O ser humano, que é muito complexo, vai ser reduzido a uma única faceta por vez, né? Para reforçar ali o arquétipo que a narrativa quer vender. Pra não dizer que não falei de livros, a literatura ajuda muito a entender o que acontece dentro do BBB. E agora, rapidamente, aí a gente vai falar sobre teoria literária, mas é rapidinho. Tem um livro de 1927 chamado Aspects of the Novel, do escritor E.M. Forster, e ele propõe uma diferença entre dois tipos de personagem, né? São eles, os personagens redondos e os personagens planos. Essa diferença aí vai ajudar a gente a entender como o BBB fabrica esses arquétipos, né? Porque personagens redondos ou complexos, eles são multidimensionais, né? Então eles têm contradições. Nessas contradições se misturam ali qualidades, defeitos, eles erram, eles acertam, eles mudam ao longo da história, né? Eles nunca são totalmente previsíveis. Na vida real, todo mundo é assim, né? Nós somos assim. O ser humano é, por definição, um personagem redondo. Já os personagens planos, eles são o oposto disso. Eles são construídos em torno de uma única ideia ou função. Tem o vilão, tem o herói, tem a vítima, tem o bobo da corte. Eles não evoluem ali psicologicamente, eles não contradizem a si mesmos, eles são planos. Eles existem só para cumprir um papel narrativo. Então eles são fáceis de reconhecer, eles são fáceis de rotular e eles são fáceis de consumir. O que o BBB vai fazer, temporada após temporada, é um processo de conversão forçada de pessoas redondas em personagens planos. O formato de reality show, né, principalmente depois das redes sociais, esse formato não tolera ambiguidade. Isso porque complexidade exige tempo, né? Exige atenção, exige esforço cognitivo, né? E os arquétipos não. Eles não vão te entregar isso, eles provocam reações primárias e imediatas. Então você vai ter amor, você vai ter empatia, você vai ter ódio, você vai ter desprezo. Para exemplificar tudo isso, existem várias edições do Big Brother que a gente poderia falar, né? Essas historinhas acontecem em todas as temporadas, mas eu vou me ater aqui às últimas edições porque é o que mais tá fresco na memória. Então, quando a Carol Conká, né, no Big Brother 21, demonstrava momentos de doçura, de vulnerabilidade, às vezes de amizade, esses momentos eram cortados pela edição. E se não eram cortados, eram reinterpretados pelo público como falsidade e manipulação. Esses vislumbres de humanidade da Carol Conká contrariava ali o arquétipo já estabelecido de vilã. Então, a complexidade humana dela ali atrapalhava o ódio catártico que o público queria sentir. Da mesma forma, quando a Juliette apresentava ali egoísmo, né? Errava alguma coisa, era chata com alguma, ou entrava em contradições, né? Como todo ser humano, né? Todo mundo faz isso. Esses traços aí, eles eram minimizados ou eles eram justificados como reação ao sofrimento ou simplesmente eram ignorados ali, ninguém falava nada. Por quê? Porque a nuance mancha o arquétipo da heroína, né? Da heroína, da vítima. Então a adoração precisa ser limpa, ela não pode ter nenhuma falha, nenhuma rachadura. Então essa planificação do ser humano aí é uma exigência do mercado da atenção. Personagens planos são mais fáceis de transformar em meme, né, em torcida, mais fácil de engajar, mais fácil de ter publicidade. A ambiguidade moral que todos nós temos não vem de anunciante, não vem de shampoo, não vem de iFood. E além da redução desses personagens aí a meros estereótipos, o BBB também vai impor uma narrativa ainda mais poderosa. Que narrativa é essa? É a jornada do herói, também chamada de monomito. Essa estrutura foi descrita aí pelo Joseph Campbell e depois adaptada aí para o cinema e para a televisão pelo Christopher Vogler. Desde a primeira semana, a produção tenta identificar ali quem pode ocupar esse papel para então concentrar a narrativa em torno deles, né? A narrativa, a edição, a câmera, toda a nossa trajetória ali como público. O caso da Juliette, do BBB 21, é o exemplo mais bem acabado aí dessa imposição narrativa da história recente do programa. Então vamos lá imaginar essa jornada do herói com a Juliette, né? A gente vai ter então o mundo comum, né? Vai ser a apresentação dessa mulher anônima, né? Que é maquiadora, advogada, de origem simples, né? Um orgulho regional. Depois da apresentação vem o chamado à aventura, né? A entrada dela na casa. Então ela vai ser chamada para algo, para uma aventura que vai mudar a sua vida. Mas para isso ela vai ter que passar por alguns percalços, né? Então depois dessa entrada vem a recusa do chamado, né? Que depois do convite para essa aventura, o protagonista, ele vai sentir medo, né? Ele vai preferir a zona de conforto.
desconforto. Com isso, o que vai acontecer? A exclusão, né? Vai ter a exclusão daquela mulher, a gente vai ver a xenofobia, né, contra o sotaque dela, a gente vai ver o isolamento social. E é aqui que vai nascer a empatia, né? O herói precisa ser humilhado antes de ser exaltado. E a gente vai ter também os aliados e os inimigos, né? A formação do grupo ali com o Gil, com a Sarah, né? O G3, a gente vai ter a definição clara dos antagonistas, né? Vai ser a Carol, vai ser o Nego Di. Depois disso, a gente vai ter também a aprovação, né? Que vai ser a traição dos aliados, os paredões, né? A sobrevivência, todos os obstáculos que ela vai ter que passar para reafirmar sua força. E por fim, claro, a gente vai ter a recompensa, né? Vai ter o Elixir, que vai ser a vitória avassaladora, o prêmio, o estrelato, vai ter tudo, a adoração ao Olimpo. O herói, então, vai retornar ao mundo comum e vai trazer o Elixir, né? A fama, a influência, o capital. O público precisa dessa estrutura aí, né? Porque em tempos caóticos, né? Principalmente nesse BBB que a gente estava no meio de uma pandemia, então o público precisa da jornada do herói, precisa dessa sensação de ordem moral. E aí, quando naturalmente a realidade do confinamento ali não entrega isso, a edição vai forçar ou o público vai projetar isso obsessivamente. Por exemplo, no BBB 24, o Davi Brito seguiu um roteiro messiânico aí muito parecido com a jornada do herói. O homem humilde, trabalhador e motorista de aplicativo que vai ser perseguido pelas elites da casa e ele vai sofrer em silêncio, né? Mas ele vai se recusar também a se dobrar a essas pessoas. E aí esse tipo de narrativa, já sabemos, é a mais eficiente nessa fábrica de campeões aí, porque o voto deixa de ser só a preferência, né, de alguém, vai virar um voto de fé. E esse voto de fé vai virar uma reparação moral e vai dar uma sensação de justiça histórica para essas pessoas. Agora que a gente já entendeu como a máquina funciona, dá pra desmontar aí peça por peça, né, dos principais arquétipos fabricados pelo BBB. Começando com o vilão, né, porque sem vilão não existe história. O vilão é o motor do BBB, né, sem ele não tem conflito, sem conflito não tem narrativa, e sem narrativa o programa morre de tédio. O vilão do BBB, ele não precisa ser uma pessoa má fora da casa, tá? Ele só precisa ocupar a função de antagonista do favorito do público. Então, como esse vilão é construído, né? A edição vai criar uma estética própria ali pra ele. Olhares de canto, risadas fora de hora, em silêncios ali, umas conversas em cantos escuros, né? Uma coisa ali bem montada. E aí coisas vão ser ressignificadas, né? A sinceridade vai virar uma grosseria, uma estratégia de voto ali vai virar uma manipulação fria, uma autoconfiança pode virar uma arrogância, é ressignificação de tudo. Por exemplo, agora muita gente está gostando da Ana Paula, muita gente está odiando, né? O que ela tá fazendo é uma estratégia ou ela é uma pessoa arrogante? E aí vamos voltar pra Carol Conká, né, que foi a vilã suprema, a vilã das vilãs, né, e a construção da Carol Conká ultrapassou o jogo pra entrar pra história da cultura pop brasileira. Ela encarnou aí o arquétipo do mal absoluto, né, a bruxa maior, né, e aí frases, lá, minha língua é um chicote, virou aí um bordão. E virou um bordão instantâneo da vilania, né, do que é ser uma grande vilã. E a edição reforçou sempre, muito, as falas dela, né? E essa edição eliminou qualquer vestígio de humanidade, né? Qualquer dúvida de fragilidade ali pra gente. A complexidade humana ali atrapalharia o ódio coletivo que o público precisava sentir, né? Pra ela ter um recorde de rejeição. E o vilão também, isso é importante, tá? Funciona como um bode expiatório, porque a sociedade vai projetar nele frustrações, preconceitos, algumas violências que essa pessoa não quer reconhecer nela mesma. Então a rejeição recorde da Carol uniu um país, né? Foi um ritual de purificação ali, purificação moral. E aí, ao eliminar a Carol, o público sentiu que limpou, né, a sociedade, mesmo que isso aconteça por meio do ódio, por meio do linchamento, né? Uma coisa sádica. Porque existe prazer nisso, né? O espectador não quer só ver o herói vencer, ele quer ver o vilão ser humilhado, ele quer destruir o mal. Tem coisa mais básica do que a batalha do bem contra o mal? Não tem. Mas depois do vilão, a gente vai ter a vítima, né? Ou o mártir. Se o vilão move a trama, a vítima ou o mártir costuma ganhar o prêmio. E aí, num país profundamente desigual, né, dessa herança cristã, e o sofrimento não é só desgraça, o sofrimento é uma virtude. Quem sofre calado, né, quem é perseguido, isolado, ali tende a ganhar o programa, né, tende a ser elevado à categoria de eleito. No BBB 22, o Arthur Aguiar, ele entrou cancelado ali por causa das traições dele, né, com a Maíra Card, era isso o nome dela? E aí, a estratégia dele e da equipe dele fora daqui foi bastante clara, né? Ele vai se isolar.
Ele criou a narrativa de que ele jogava sozinho, né? Então ele jogava sozinho contra a casa inteira, né? E a edição do programa comprou isso. O público que adora histórias de redenção aí transformou o traidor lá de fora numa vítima da inveja alheia. Juntando isso com uma forma de articular, né? Ele tinha uma articulação ótima. Já o Babu do BBB 20, né? Agora ele voltou pro 26, e o Davi também do BBB 24, que a gente já falou, o arquétipo ali vai se misturar com a realidade brutal do racismo estrutural. Ambos ali, de fato, foram isolados, né? Foram estereotipados lá dentro. Mas nas redes sociais vai surgir um conflito, né? Para os fãs, eles são mártires, né? Eles resistem à opressão. Mas para os haters, eles são manipuladores que usam a pauta racial como vantagem. Então o voto no mártir ali vira um gesto simbólico de correção da injustiça do mundo. E a gente vai ter também, fora tudo isso, a temida planta. A planta é o arquétipo mais odiado do BBB e às vezes mais odiado do que o próprio vilão, né? Porque a planta, ela quebra o contrato de entretenimento entre você e o programa. Ela evita conflito, ela não se posiciona, ela saboneta, ela dorme, conversa amenidades, não fala nada. E aí não produzir conteúdo vai virar uma falha moral. O público investe no programa, né? Investe o tempo. E a planta dá um retorno zero aí sobre esse investimento. Mas é interessante pensar que na vida real, a planta é a melhor pessoa para você conviver. Melhor pessoa. Talvez não seja a melhor, mas é a mais fácil. Na TV, essas virtudes podem virar defeitos imperdoáveis. Temos um outro elemento que é o elemento do surtado, né? O BBB flerta sempre, a cada edição aí, com a saúde mental. O arquétipo do surtado, isso aí é um circo de horrores, né? No BBB 24 a gente vai ter a Vanessa Lopes. Essa moça aí que claramente apresentou sintomas de colapso psíquico. No começo tudo foi tratado ali como uma estratégia ruim, né? Ou um meme, todo mundo riu. E aí quando um colapso psiquiátrico vira entretenimento, eu acho que o reality começa a atingir ali o limite ético. O público que tá treinado ali a ver tudo como jogo vai perder a capacidade de reconhecer um sofrimento real. E por último, a gente vai ter o Justiceiro, né, que é o anti-herói. O Justiceiro é aquele personagem que joga agressivamente, né, que mente, que combina voto, mas sempre com uma justificativa moral, né? Estou combatendo a hipocrisia. E aqui a gente vai lembrar de duas pessoas, tá? Do criminoso Felipe Prior, do BBB 20, e da Ana Paula Renault, do BBB 16, que agora voltou pro 26. Ela é um exemplo claro disso, porque ela não é tão agradável, ela não é tão querida, ela não fala, né, coisas ali muito carinhosas para as pessoas, ela provoca, ela é chata. Mas o público está reconhecendo isso como quase como uma justiça ali. Ela é a justiceira de tudo. O que eu concordo, tá? Grande campeã. Não queria colocar esses dois juntos ali, mas é que ambos dividiram o país, né? Eles não eram bonzinhos, né? Eles gritavam, eles humilhavam e causavam. Os dois causavam ali. Mas eles eram vistos como verdadeiros. A Ana Paula virou aí uma anti-heroína, né? Ela só foi expulsa por causa de um tapa que ela deu. Isso foi visto como uma tragédia ali pelos fãs. A edição ficou péssima depois que ela saiu. E o Prior ali, essa pessoa lixosa, ele não tinha muita ética, mas ele tinha uma eficiência narrativa, né? Então os fãs adoravam ele porque ele era contra o politicamente correto. Como eles viam essa revolta, ele tem fãs até hoje, né? Inclusive. Mas vale aí vocês pesquisarem, caso não saibam, que ele é acusado de vários estupros. Mas resumo de tudo isso, o BBB vai revelar algumas coisas, né, das pessoas que assistem esse programa, algumas coisas que estão lá no fundo, né, que estão lá, um sentimento lá guardado no armário. Através desses personagens, desses arquétipos, a gente vai entendendo algumas coisas que a gente sente. Às vezes a gente vai fazendo um chá revelação aí. Um chá revelação de que às vezes a gente pensa umas coisas que são erradas. Ou a gente pensa também que somos, né, pessoas muito boas, que somos pessoas cheias de virtude, quando na verdade a gente só está projetando ali numa pessoa. Bom, hoje o Big Brother Brasil ele não acontece mais só na televisão, todo mundo sabe disso, né? A gente tem aí a segunda tela, né? Que é o Twitter, né? O X, o Instagram, a gente tem o Telegram, a gente tem o TikTok. Tudo virou um verdadeiro campo de batalha do programa. E é ali que a narrativa é disputada, que a narrativa é distorcida, que é radicalizada, que é ali que a narrativa é cimentada, né? Não mais na TV. Se a TV constrói o arquétipo, a internet julga, condena e executa. Houve um tempo aí que as torcidas do BBB eram orgânicas, né?
caóticas, era tudo mais espontâneo e isso acabou. Hoje elas são quase milícias digitais, né? Elas são organizadas, elas têm profissionais de marketing, elas têm uma comunicação, elas têm os ADMs. O ADM não é só alguém que posta foto bonita ali do participante, ele é o gerente de crise, ele é o roteirista, ele é o assessor político, ele é tudo do participante. Quando o jogador erra dentro da casa, o ADM vai ter que agir rápido, ele vai ter que soltar nota de esclarecimento, vai ter que relativizar alguma coisa, vai ter que criar alguma cortina de fumaça, vai ter que atacar outro participante. É o ADM que decide ali se um erro vai virar um deslize, né, humano ou vai ser prova de uma perseguição que o participante está vivendo lá dentro. Ele vai ter esse certo poder aí de suavizar a vilania ou de potencializar a vitimização. E aí as torcidas vão ganhar nomes, né? Vão ser os Cactos, Padaria, Doc Shoes, os Vigorentos. E eles vão passar a operar ali como torcidas organizadas, né? Não vai ser mais nada racional, vai ser tudo identitário. E aí você criticar um participante vai virar um ataque pessoal, hein? Cuidado com os cactos. Não importa o que aconteceu no vídeo, importa o que a torcida ali decidiu que aconteceu. E aí essa radicalização, né, digital vai desembocar no quê? No linchamento virtual. Porque eles estão ali protegidos, né, pelo anonimato, né, e o efeito de manada ali vai dando aquela força, eles vão se achar no direito de destruir a vida de uma pessoa. Eles vão se sentir autorizados a destruir reputação, carreira, tudo. Tudo dentro de uma lógica de justiça. Para você linchar alguém sem culpa, é preciso antes você desumanizar essa pessoa. Então o participante vai deixar de ser uma pessoa e vai virar um arquétipo, né? Vai virar um monstro, vai virar a bruxa. Durante o cancelamento da Carol Conká, ela não era mais vista como uma mulher com comportamentos problemáticos, né? A serem criticados. Ela passou a ser a própria encarnação demônio. E quando alguém vira um símbolo, qualquer violência verbal aí pode ser justificada. As plataformas lucram com o ódio, né? Porque ódio gera engajamento, gera retenção, clique. Os algoritmos vão recompensar essa polarização, vai empurrar o debate cada vez mais para o extremo. E o tribunal da internet vai sempre buscar a catarse. E o BBB é isso aí, pega pessoas reais, emoções reais, né, consequências reais, para que essas pessoas sejam julgadas, né, por uma multidão que vai usar o entretenimento como punição. O meu vinho até acabou, mas eu preciso falar aqui de um dos aspectos mais fascinantes do Big Brother, que é o moralismo seletivo da audiência, né? Porque de um lado existe o desejo de punição, né? De sangue mesmo. Quando o programa tá tranquilo demais, a reclamação é que tá morno, né? Ninguém se posiciona, falta conflito, falta fogo no parquinho. A audiência, teoricamente, vai crescer justamente nos momentos de briga, né? De humilhação, de traição, de colapso emocional. Do outro lado, também vem o julgamento moral, né? Então, logo depois da gente consumir esse conflito, né? O mesmo público, a gente mesmo, sobe num púlpito para condenar, julgar esses participantes que protagonizaram aquela cena tão gostosa. Isso aí vai exigir o quê? A gente vai exigir expulsão, vai exigir eliminação, vai exigir uma punição ali por mau comportamento. Quer dizer, a gente quer o caos, né? Mas quando vem o caos, a gente não quer assumir que a gente quer o caos. Existe uma exigência constante aí que os participantes eles sejam bons exemplos de cidadania, né? De ética, de comportamento. Só que isso é uma farsa, né? Porque se todo mundo fosse educado, polido, equilibrado, né? Emocionalmente, ali maduro, ninguém assistia esse programa. Isso ficou evidente no BBB 22, né? Apelidado o BBB do amor. A tentativa ali de suavizar alguns conflitos, de vender uma convivência mais harmoniosa, resultou na falta de antagonismo, né? E ninguém queria ver aquele programa, que tava chato, tava desinteressante. O reality, ele funciona para que o público tenha a superioridade moral. Então, ali sentado no sofá, o espectador precisa olhar para aquela caricatura do vilão e falar, eu nunca faria isso. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma pessoa vai para as redes sociais para despejar ódio, xingamento, vai ter uma violência ali simbólica. A gente quer que esses personagens errem, tá? Eles têm que errar tudo para que a gente possa se sentir virtuoso ali para condená-los. A gente acha um monte de absurdo, né, quando tá assistindo, mas se não tivessem esses absurdos, a gente já tá falando, ai que saco. Nós precisamos do erro do outro como prova da nossa própria bondade. Então o BBB vai expor ali o nosso prazer moral, né? Prazer que a gente sente em julgar, em punir, né? Para que a gente se sinta melhor, né? Do que alguém, né? Desde que isso aconteça a uma distância segura, tá? Pela tela ali. A realidade humana em estado bruto, você não consegue
não é palatável, né, para massa consumir. A gente não quer ver uma pessoa de fato muito humana ali na nossa televisão. Para funcionar como um produto comercial, né, é importante a gente pensar que é um produto comercial que movimenta milhões em publicidades, o BBB precisa de tudo isso. Primeiro, ele precisa transformar pessoas em personagens. Depois, ele precisa transformar o caos em narrativa, né, ou a narrativa num caos. E por fim, ele precisa transformar essa convivência em guerra. Mas que fique bem claro uma coisa aqui. Eles fazem tudo isso porque o público quer, porque a gente quer. Essa fome de audiência aí pelos vilões, né? Pra gente odiar os vilões, pra gente amar a vítima, né? Isso é a nossa demanda. Então a edição do BBB molda o que a gente deve sentir, mas a gente também molda a edição deles. As redes sociais aí só aceleram esse ciclo, né? Porque radicaliza tudo, vai eliminar qualquer espaço ali pra complexidade, mais ainda do que se a gente só visse na TV. Como a gente vive aí na sociedade do espetáculo, né? Eu tinha que citar esse termo aí, né? Quando vão falar de BBB é isso, né? Mas na sociedade do espetáculo a gente vê tudo isso, a gente assiste tudo isso, horrorizado, fascinado. É quase uma versão distorcida, exagerada e cruel da gente mesmo. E nessa identificação aí, talvez seja por isso, né, que a gente não consegue parar de assistir. No fim, a gente tá vendo um espelho da gente mesmo, só que ali a gente não precisa conversar com a gente, né? Nós estamos vendo ali reflexos do que é ser um ser humano e a gente não vai tentar entender a complexidade daquela pessoa. Ele vai ser um arquétipo e nesse arquétipo a gente tem poder de fazer as coisas. Então ele é um vilão, eu vou eliminar esse vilão para que eu me sinta bem. Mas na vida real, talvez eu agisse da mesma forma que aquela pessoa. Dito tudo isso, tá na hora de eu assistir o BBB, então vou encerrar esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, de deixar o seu hype, de deixar o seu comentário, quero saber tudo que você achou aqui de tanta groselha que eu falei. Muito obrigado a você que assistiu a esse vídeo até o final, um beijo e até o próximo vídeo.